que tem a ver exatamente com crédito. Será que crédito é dívida? Olha, não sei. Vamos saber agora. O nosso convidado já está pronto. O Dr. Dongala Nsiala é educador financeiro e hoje, não é, mais uma vez, aqui com esta missão que ele tem, não é, de nos fazer perceber melhor e gerir aqui as nossas finanças, está de volta para exatamente, não é, dissipar-nos aqui algumas dúvidas. Muito bom dia, doutor, e seja bem-vindo. Bom dia, Eduza Xindekas. Agradecer aqui à TPE1 e a produção do programa Sua Manhã por mais um convite. Maravilha. Olha, antes de irmos para o nosso tema, eu se bem me lembro, a última vez que cá teve o doutor, disse que havia de acontecer uma atividade, certo? Já aconteceram. Como é que foi? Correu tudo bem? Foi top em Luanda, foi top em Benguela, foi sim, extraordinário. Porque nós deixamos aqui o repto que havia de ir para Benguela, olha como é que eu não me esqueço, não é? Eu não me esqueço, não é? Então foi, as pessoas exatamente, não é, aderiram em massa e aprenderam, não é? Bastante. Olha, teremos no dia 19, mas falaremos mais lá para o fim. Mas lá para o final, não é? Mas, por agora mesmo, a questão que não se quer calar exatamente é essa. Crédito. Eu vou começar mesmo assim. Crédito, doutor, é dívida? É dívida. Crédito é dívida. É um compromisso que o indivíduo tem com uma instituição de financiamento. Ponto. Exato. É um compromisso que o indivíduo tem. Existe aqui uma certa comparação que as pessoas fazem. Olha, o empréstimo que eu vou buscar numa irmã, num primo, um quilape, não é? Isso. Olha, será que quilape é mais grave, crédito é mais grave? Mas, Ou assim, seja, a diferença de casos, empréstimo e crédito, não é? Exatamente. Eu tenho um compromisso financeiro que eu devo ressarcir num determinado período. Qual a diferença? Quando eu faço um empréstimo ou um quilape, eu tenho um tempo relativamente curto. E, em alguns casos, eu tenho o agravante de ter que ressarcir com juros de 50% ou 100%. Né? As pessoas sabem onde vão buscar esse tipo de dívidas. Já numa instituição de financiamento, que é o caso do crédito, nós temos, o indivíduo tem um prazo mais alargado. Olha, a instituição diz, olha, eu vou te fazer um crédito, mas vai me ressarcir em 36 semanas, vai me ressarcir em 5 anos, vai me ressarcir em 10 anos, vai me ressarcir em 20 anos. Mesmo na questão do crédito, sendo ele um processo de endividamento, existem dívidas, falando aqui do crédito, boas. Exato. E existem mais dívidas. Ok, vamos aqui então tentar perceber como é que... Será que existem boas dívidas? Será que podemos encontrar boas dívidas? Qual é a diferença que podemos então encontrar numa e noutra? Doutora, deixa-me começar com as más dívidas. Isso. Todo crédito, todo financiamento que eu vou buscar numa instituição para comprar casa própria, para morar, pagar durante 15 ou 20 anos, para comprar carro próprio, para pagar viagem, para comprar roupa, para pagar a reforma da casa, é uma dívida que eu pago com o meu salário. Ou seja, todo fim do mês, a instituição vai retirar dinheiro da minha conta para amortizar as parcelas. E eu fico naquela prisão do chapa ganha, chapa gasta, porque eu comprei um passivo. Ou seja, eu adquiri, fui levantar crédito, adquiri um bem que retira dinheiro do meu bolso. Logo, este bem sendo um bem passivo, doutora, está fazendo aqui uma cara, está muito técnico. Não. Um bem passivo, um bem que retira dinheiro do meu bolso. Então, não é uma boa dívida. Então, Gala, quando é que a dívida é boa? Já agora eu vou dizer, a dívida é uma ferramenta muito poderosa, que pode manter o indivíduo na pobreza, como pode alavancar de forma extraordinária o negócio ou uma empresa. Porque muito se diz, quando nós falamos sobre essa questão da dívida, não é? Diz que todo mundo tem dívida, não é? Que até os bancos têm dívidas, não é? Que o mundo não é mundo porque dá a sensação que parece que devemos sempre, não é, a alguém, e mesmo até as próprias instituições bancárias. Exatamente. Então é o dinheiro que circula, mas que tem toda aí uma métrica que nós aqui, a nosso nível, não percebemos bem como é que isto funciona, mas que a dívida ela vai sempre existir, de alguma maneira. Olha aqui, agora vamos entrar no conceito da dívida boa propriamente dita. Sim. Dongala, qual é a dívida boa? Quando esta dívida serve para alavancar um negócio. Eu tenho uma empresa que precisa de equipamentos novos para aumentar a eficiência. Eu vou para uma instituição de financiamento e eu pego esse crédito, compro os equipamentos, melhoro a eficiência e a produtividade do meu negócio, o negócio paga a instituição. Olha aí, eu não estou a tirar dinheiro do meu bolso. O negócio paga a instituição
Depois de concluir as amortizações, eu fico com os equipamentos e a empresa continua a crescer. Quando eu pego uma dívida, levanto o capital para comprar um imóvel, T1 ou T2, para colocar o inquilino, e este imóvel tem um fluxo de caixa positivo, ou seja, o imóvel vai gerar rendas suficientes para pagar o banco, para se manter, para pagar o IP e ainda deixar alguma rendinha ao proprietário. É uma dívida boa. Por quê? Eu vou pagar as amortizações com a renda do inquilino. O proprietário do imóvel não precisa tirar dinheiro do seu bolso ou do seu salário para pagar essas amortizações. Não, Gala, vamos baixar um bocadinho aqui a bolinha. Eu faço levantamento de capital e compro um IAS. Sim. Coloco na via, cruzo os dedos para não ter acidente rapidamente, mas tem formas de mitigar isso pagando seguro, por exemplo. Lá estão, né? Este IAS, com as rendas do dia a dia, paga o banco, amortiza o financiamento e deixa uma renda para o proprietário. Estas são dívidas boas. Então, o perigo não está em exatamente fazer um crédito, não é um empréstimo, para adquirir algum passivo. É como é que nós vamos utilizar este passivo para exatamente gerar ainda mais rendimentos, certo? Porque senão depois o medo fica, ok, então será que é perigoso eu solicitar um crédito para uma casa, para um carro, que até é de necessidade básica, por exemplo, não é? Primária? Edusa, crédito para comprar carro próprio não é uma boa dívida. Não é uma boa dívida. Porque o indivíduo paga com bolso. O que acontece? Quando tu vais para a instituição, ela diz, olha, traz o extrato de conta, traz o recibo de salário, traz o extrato dos últimos 3 meses. Qual é a garantia? A minha garantia é o salário. Então, logo tu recebes o teu salário, o banco tem. Corta. E tu ficas nessa armadilha durante 5 anos, mais ou menos, né? Crédito automóvel são mais ou menos 5 anos. O que é que pode acontecer com um carro durante 5 anos? Um carro, quando sai do stand, já se deprecia em 25%. Todos os anos, ele se deprecia 15%. Ou seja, o carro perde o valor cada dia que tu sais para a estrada. Não é um bom crédito. Quando tu pegas dívida para comprar casa própria, eu vou me casar. Quem casa quer casa, né? Casa. Tu vais lá. Doutor, olha os noivos que estão a ver aqui no nosso programa. Quem casa quer casa, tem de ter casa. O que acontece, Edusa? Vamos considerar que um casal jovem, entre os 25 e 30 anos, casaram-se, estão a começar a vida agora. Compram uma casa e endividam-se por 20, 25 anos. Edusa, como é que fica o indivíduo a pagar amortizações durante 25 anos de sua vida? Ou seja, se ele vai trabalhar por 30 ou 35 anos, vai ficar 25 anos a pagar uma dívida. Sim. Ou seja, ele logo perde a capacidade de poder crescer fazendo investimentos. Não, Gala, e como é que eu faço para ter uma casa própria? Tem que trazer soluções. Exatamente, porque senão começamos aqui a ver problemas em tudo. Porque assim, a gente vai dizer, ok, pode ser um risco e não quero ficar a pagar uma dívida, não é, a vida toda, mas as pessoas que olham exatamente para essa solução como sendo uma solução segura, não é? Porque aí é garantido que pelo menos tenho a casa e que não é, eu vou estar estável durante os próximos 20 anos. Mas também não queremos deixar uma dívida que os nossos, emocional. Exato, que os nossos filhos têm que pagar essa dívida. Porque fica de uma casa que depois a pessoa morre e os filhos ainda que têm que pagar a dívida. Então, agora, qual é exatamente essa solução? De que forma é que nós podemos então garantir a segurança? Ok, muito bom. Não é? Muito bom. E não correr o risco de exatamente solicitar um crédito que possa causar alguma situação lá mais para frente. Existe uma possibilidade do indivíduo que tem dinheiro, vamos considerar que o jovem tem a capacidade de levantar capital hoje. Ao invés dele comprar a casa para morar, ele pode levantar capital, mas coloca o inquilino na casa em que ele comprou. E vai viver numa casa menor, porque ainda não tem filhos. De renda. Vou alucinar. Exatamente arrendado. Okay. Vamos considerar que ele tem uma casa que lhe gera uma renda de 200. Sim. E ele vai para uma casa que tem uma renda de 100. Aquela folga, ele paga o banco e ele tem um bem. Ou seja, a casa que ele comprou está a valorizar-se ao longo do tempo. O inquilino paga a casa. Ele não retira do seu salário. Significa dizer que ele tem capacidade de acelerar as amortizações desse financiamento. Ao invés de pagar em 15, 20 anos, ele pode pagar em 10 anos ou menos. Essa é uma metodologia que eu passo muito bem nos meus treinamentos. Ele pode pagar em menos tempo. O que acontece? Quando o indivíduo que tem um financiamento de 20 anos amortiza em menos de 10 ou em 7 anos, o que o banco vai dizer? Edusa, venha.
És uma boa pagadora, eu Exato. vou financiar novamente. Mais uma vez. Quando ele chegar no segundo, no terceiro, no quarto imóvel, ele pega o somatório das rendas, do superávit de renda das suas casas, compra uma casa própria e resolve o problema emocional. Mas isso, agora as pessoas estão perguntando, mas isso depois de quantos anos, não é? Depois de quantos anos? Que às vezes, né, a gente olha para essas questões e sente que pronto, é urgente ter uma casa e depois a família cresce, que depois, se calhar, aquela casa que é uma renda que vai lhe tirar, por exemplo, 50 a 100 mil kwanzas, a metade da casa exatamente adquirida, não, acaba por não ser suficiente para exatamente dar resposta àquilo que são as necessidades da família, então fica tudo muito apertado. E temos muitas situações, doutor, em que só existe exatamente uma pessoa que trabalha em casa. Quando isto acontece, ainda é uma questão maior, não é? Que temos aqui que tocar em questões, não é? Que é a realidade, não é? Das pessoas que nos estão a acompanhar. Edusa, todos os aspectos que trouxeste aqui para a mesa, para essa plateia, são emocionais. O dinheiro é emocional. Okay. A necessidade de ter uma casa grande é emocional, a necessidade de ter um carro maior é emocional, a necessidade de ter um determinado número de filhos é emocional. O indivíduo deve decidir, olha, eu estou numa fase de crescimento, eu estou a construir a minha liberdade. A liberdade constrói-se. A liberdade constrói-se. Imagina, o Nongala já viveu esses anos todos para chegar até aqui. Eu não posso querer ter liberdade financeira em 2, 3 anos. Eu tenho que fazer um plano de vida para daqui a 10, 15 anos. Conseguir alcançar essa liberdade, conseguir ter casa própria, sem dívida, conseguir ter carro próprio, sem dívida, conseguir manter um ritmo de crescimento constante e regular, sem ter dívidas mais. Não pagar viagem com dinheiro financiado, não pagar roupa com cartão de crédito, não comprar carro com financiamento, não comprar casa com financiamento. Isso constrói-se. Exato. A grande questão é, não é? A pergunta que eu acredito que deva pairar também na cabeça das pessoas, doutor Nongala, é exatamente o seguinte: como é que eu vou fazer um crédito, por exemplo, e alguém tem alguma necessidade, não é, presente, sem ter de mexer no salário? Nós dizemos, pronto, existem essas alternativas, não é, que foram exatamente aqui citadas. Então, o perigo está em pedir o crédito e sermos obrigados a pagar com o nosso salário. Exatamente. Então, nós, se calhar, aconselha a não solicitar exatamente um crédito, sendo que só temos uma fonte de rendimento. Não. Com uma fonte de rendimento é mais complicado. Isto é muito interessante. O ponto de partida de todo e qualquer indivíduo é uma renda fixa ou um salário. Sim. Em qualquer parte do mundo. E para quem só tem esta renda fixa? Boa, eu vou chegar lá. Todo indivíduo que tem um salário é um indivíduo que é elegível para conseguir um financiamento. Sim. Ele deve ter inteligência financeira suficiente para levantar capital com base no seu salário e comprar ativos, ou seja, bens que vão gerar uma renda extra. Ele não pode comprar passivos, bens que vão retirar dinheiro do seu salário com o salário. Portanto, o salário serve de uma base fundamental para levantar capital. Porque quando tu vais para o banco, a primeira coisa que o banco pede, olha, declaração de serviço, extrato de conta, recibo de salário dos últimos 3 meses. Ah, não, ele tem alguma garantia de pagar isto. Ok, para a gente mitigar ainda o risco do financiamento, vai buscar seguro de saúde. Pois. Se acontecer alguma coisa, o seguro vai pagar. Vai pagar. Quem tem salário, sim, deve ir buscar financiamento para acelerar os seus resultados. Isso chama-se alavancagem. Mas não pode comprar passivo, não pode comprar para um cartão de crédito, não pode comprar carro para ele, para a esposa e comprar uma casa maior num bairro nobre porque estão lá todos os colegas, porque estão lá todos os amigos. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar numa prisão ao longo de vários anos com o risco da casa ou do bem ser penhorado se ele não tiver capacidade de honrar. Se de repente perde o emprego, não é? E agora? A questão Exatamente. é essa, não é? Se não tiver seguro, logo ele fica preso. A instituição de financiamento vai lá e diz, olha, comprou a casa, nós vamos buscar a casa, vamos vender ou vamos liquidar num leilão com um valor mais baixo. É um prejuízo. Exatamente. Se não tiver seguro acima de tudo. É um prejuízo total. Então, pronto, aqui começamos aqui a perceber, atenção que a coisa, às vezes achamos que o solicitar, fazer um empréstimo, não é, no banco, acaba por ser a solução dos problemas, mas se não for muito bem analisado é complicado. Deve existir até uma preparação antes de tomarmos a decisão
razão, não é, de fazermos pedirmos um crédito, certo? Essa preparação financeira. Há pessoas, por exemplo, que dizem, eu não vou pedir um crédito se eu, por exemplo, não tiver alguma poupança já, só para garantir que realmente, não é, eu consiga iniciar um negócio, não é, mais alguma coisa, porque vou estar a ser descontada durante 5 anos, 7 anos, e dependendo do valor do empréstimo, não é? Então, há que ter sempre alguma coisa na back, como nós dizemos aqui, não é? Já na retranca, para garantir isto. Edusa, permita-me aqui recuar um bocadinho. Eu tenho pessoas que fazem processos de coaching ou de mentoria comigo dizendo, Gala, eu não gosto de fazer financiamento, eu não gosto de levantar capital, eu prefiro trabalhar com o meu dinheiro próprio. Há pessoas que dizem que não gostam de crédito É também, possível, mas só que ele não consegue alavancar o seu negócio com a velocidade necessária, vai devagarinho, 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 e pode levar muitos anos. Não existe nenhuma empresa multinacional que está presente no mundo todo, que tenha crescido com dinheiro próprio. Tem que haver financiamento. O financiamento tem que surgir. Só que quando eu levanto o capital, eu devo ter uma ideia de investimento. Atenção, investir não é dizer, não, eu vou investir num carro porque a minha esposa está andando de táxi. É um investimento na emoção. Está a investir na emoção. Eu vou investir numa casa maior, mais cara, porque a família cresceu. É um investimento emocional. O investimento é investir em negócio, investir em empresa, investir em commodity, investir em ativos financeiros, que vão gerar uma renda. Ou seja, eu tenho o meu capital, em alguns casos, esse capital está-se a valorizar com o tempo e ainda tenho dividendos, os juros, que eu recebo fruto desse investimento. A dívida deve ser contraída com este tipo de pensamento. Ok, olha. Ai, doutor Dongala aqui a nos... Ui, né? Eu estou a ver aqui os meus colegas aqui a abanarem assim a cabeça, como dizem, ok, temos mesmo que pensar nisso, né? Há pessoas que não gostam de ficar com aquela ideia de ter dívidas, né? Falamos aqui, que preferem a todo custo não ter dívida, e principalmente com o banco. Eu não, a sensação de todos os meses estarem a tirar um valor aí do meu salário, eu não gosto, não é? Eu não quero ter dívida. Mas, por outro lado, existem aquelas pessoas que também dizem, desde que eu comecei a trabalhar, eu não me vejo sem ter, termina crédito. A vida, não é, toda, ao longo de 15 anos, por exemplo, 20 anos, é de entra crédito, sai crédito. Entra crédito, sai crédito. Eu queria que o Dr. Dongala fizéssemos aqui, pronto, tentar perceber qual é a sua perspectiva, não é, relativamente a esse tipo de pessoas, tanto as que não gostam de ter crédito, não é, e que já falou aqui um bocadinho que às vezes é necessário sim um financiamento, mas termos um plano, mas para aquelas pessoas que nunca deixam de ter. Termina, acabam-se os 5 anos e lá vai outra vez. Até o banco já sabe, pronto. Terminou aqui, pronto, o senhor fulano de tal, ele terminou e vamos aqui engendrar aqui maneiras dele criar um novo crédito. Vamos aqui falar sobre essa questão. Isto Edusa, trouxeste aqui um aspecto muito importante, muito recorrente. E que há pessoas que já estão confortáveis. Esse crédito vai terminar daqui a 2 anos, eu depois... Pelo menos no meu contexto social, isso está muito presente. Isso. O que acontece? O que é que estas pessoas fazem com o capital que levantam? Reformam a casa, trocam os carros, fazem viagem dos sonhos. E ao longo dos 36 meses, ou 36 semanas, o banco vai tirando o dinheiro do salário. As pessoas que levantam capital regularmente para financiamento, o banco se apercebe, porque o banco vai se aperceber que começou a entrar uma renda extra na conta da Edusa, na conta do Dongala. Certamente ele fez um investimento com o dinheiro que ele levantou. Sim. As pessoas que vão levantar capital para atender necessidades emocionais vão passar por graves dificuldades financeiras depois de passarem para a reforma. O que é que vai acontecer? Quando elas passam para a reforma, deixam de ter o salário que têm hoje. Sim. Recebem aquela pensão de reforma. Olha, estou aqui a fazer um movimento. Recebem aquela pensão de reforma relativamente mais baixa. Mais baixa. Aí. Acabam por não ter a capacidade de manter o patrimônio de passivos que construíram ao longo da vida ativa. Há uma casa muito grande. Recusa a ir para a reforma mesmo com o medo, com este receio. Exatamente. Não é? Casa muito grande, cheia de lâmpadas, carros grandes. Como é que se faz para manter tudo isto com a pensão de reforma? Não dá. Por isso é que, ao longo da vida ativa, o indivíduo deve pegar no capital que levanta para fazer investimentos. E esses investimentos devem gerar renda passiva, ou seja, aquele dinheiro que entra na conta dele sem que ele esteja a trabalhar. Quando ele passar para a reforma,
vai dizer, uau, eu levantei capital ao longo da minha vida ativa e construí esse patrimônio. Esse patrimônio está colocando dinheiro no meu bolso, estou a conseguir manter o meu padrão de vida, a minha família continua na casa top, com todas as lâmpadas, com o mesmo nível, com o mesmo padrão de vida, eu continuo a manter os meus carros e estou tranquilo emocionalmente. Quando isso não acontece, nós vemos quando as pessoas passam para a reforma, o tamanho do carro, Começam a vender as coisas. as coisas começam a degradar-se, começam a vender as coisas. A casa começa a ficar toda fusca. Por quê? Porque ao longo da vida ele construiu um patrimônio de passivos que eventualmente pode vir a liquidar ou a vender num valor mais baixo porque está aflito. Já, exatamente. Acontece, não é? Sim, acontece muito. Porque está aflito. As pessoas querem se desfazer, queremos desfazer do carro, queremos desfazer da casa. Exatamente. Não é? E exatamente. acabamos exatamente com... Temos que ter algum cuidado ao levantar capital. Tem pessoas que têm uma renda que lhe confere alguma autoridade junto das instituições de financiamento para levantar capital, mas cuidado, o capital levantado deve servir para investimento. A vida pode estar boa hoje, estará certamente até os 60 anos. Depois dos 60, se Deus prestar mais alguns anos de vida, as coisas começam a ficar complicadas, porque a garantia do salário desaparece. Isso é uma certeza matemática. Quando isso desaparece, o chão de argila ou de... Ui! começa... E com esse nosso sol quente, se tivermos a andar descalços, não conseguimos colocar o pé no chão. Opa, mas olha, ainda bem que o Dr. Donguela traz-nos aqui desta forma tão clara, não é? Que às vezes nós precisamos mesmo deste choque de realidade, porque às vezes não temos noção. Queremos pedir um crédito, eu vou fazer um crédito porque a Ju fez um crédito, não é? Se calhar a Ju tem o plano dela de vida e eu não tenho. Vou fazer, vou ficar endividada, depois a gente começa depois a dizer, pá, desgraça, pronto, para um carro, bati com o carro, pronto. Exatamente. A casa, depois... Enfim, e ficamos exatamente na mesma coisa. E com essa inflação que volta e meia, que ela não nos avisa, não é? Volta e meia o valor está de uma forma, depois já está de uma outra maneira, ficamos mesmo todos aqui a apenar numa realidade e não é isso que se quer. Precisamos que as famílias angolanas sejam educadas, não é, quanto a essa gestão, que não deve ser só feita, não é, por um membro da família, nesse caso só pelo provedor, que deve ser uma consciência a ser tida mesmo pela família. Porque às vezes há uma pressão, e é bom também que se diga isto aqui, não é? O Dr. Donguela tocou aqui várias vezes em dizer que muitos passivos acaba por ser exatamente uma questão emocional. Essa questão emocional vem por causa dessa pressão que até vem pela família. Olha só, as minhas colegas têm um carro, o marido não tem, o marido se sente pressionado a comprar um carro. Papá, ai, os meus filhos, os vizinhos estudam no colégio XY. Todos têm iPhone. Todos têm iPhone, eu também tenho que ter iPhone, papá. Então, quando dá por conta, não é? E não são coisas baratas. Então, há que ter aqui esta calma e não cometemos esses erros, não é, que têm vindo a ser recorrentes. Doutor Donguela, estamos aqui a chegar ao finalzinho do nosso momento e eu vou pedir que deixe aqui os últimos recados a quem nos acompanha. Primeiro, olha, Liduda, tocaste aí num pontinho interessante. Eventualmente vamos arranjar aqui um momento para falar sobre a inflação, Teremos, que é uma coisa péssima e que também pode ser uma oportunidade muito boa. Pode ser oportunidade? Ah, pois. A inflação pode... Existe um lado positivo da inflação. Vamos ter que voltar a falar aqui sobre isso. Doutor, tem de voltar aqui. Queremos conhecer este lado positivo da inflação. Todas as moedas têm duas faces. Vamos arranjar aqui um momento para falar sobre isso. Vamos sim. Em primeiro lugar, recomendar às pessoas que eduquem-se financeiramente. Eduquem-se financeiramente, desenvolvam a capacidade de poupar, tem que sobrar sempre algum dinheiro e saibam que fazer investimento tem que ser em bens que geram renda. Não podemos fazer investimentos no emocional, porque o amigo fez, porque o vizinho fez, porque o colega fez, porque o irmão fez. Eu também vou aumentar o tamanho do carro, da casa, vou fazer a viagem até lá para o fim do mundo e estourar todo o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu não tenho com o cartão de crédito. Isto cria um buraco que muitas das vezes as pessoas não conseguem tapar e suprir emocionalmente essa carga. E nós temos visto inúmeras vezes situações aparatosas acontecerem e podemos evitar isto. Eu estarei no dia 19, se me permite, Edusa, a fazer o treinamento online, né, o ABC do dinheiro
Este mês será online, para alcançarmos o país todo em simultâneo. Boa. E os países lusófonos. Estamos na terceira edição, Ah, que bom. ok? Na minha ABC página... do dinheiro. ABC do dinheiro, É online, sim. necessário conhecer aí, senão não dá. Não podemos querer chegar ao Z se não passarmos pelo ABC. A- Então, então há que se passar pelo ABC aqui com o Dr. Dongala. Exatamente. A produção já disse que está a passar aqui o meu Instagram. É só entrar na conta, na bio, tem lá um link, clicar, entrar no evento e a comercial vai cuidar. O meu contato está ali. Podem ligar, mandar um WhatsApp para ter mais esclarecimentos. Para as dúvidas todas, não é? E claro, o Dr. Dongala hoje esteve connosco a falar sobre crédito, não é? Fez-nos aqui perceber se crédito é dívida, não é? E de que forma é que podemos aqui gerir, mas ele há de voltar ao nosso programa, porque nós queremos conhecer o lado bom, o lado positivo da inflação. Ele disse que, pronto, há sempre os dois lados da moeda, Sim. não é? Às vezes ficamos só num lado da moeda, vemos aí o lado Bichos mau, largados, né? mas o Dr. Dongala disse que a inflação pode ter um lado bom. Vamos conhecer sim numa próxima oportunidade. Doutor, muito obrigada. Obrigada sempre pela sua disponibilidade. E eu espero poder contar consigo em próximas oportunidades. É só mandar. Até Boa. Pé ordena e Dongala obedece. Obrigado. Maravilha, sim senhora.